Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina aqui com o pessoal do Joyce. Você já conhece esse espaço, já sabe que é o momento de estudo da Palavra de Deus com Joyce, com texto, com profundidade e com Jesus também. Nesse momento eu estou aqui com as minhas amigas, a Elisa, a Bruna, a Maria Clara, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindas mais uma vez. Você também que está nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Você já pode também, se não é inscrito no nosso canal, se inscrever, começar a compartilhar o conteúdo com seus amigos, com seus irmãos, com a sua igreja, e também, né, ficar por dentro das novidades da nossa página, do nosso ministério, amém? Então, estou muito feliz com a lição 9. A gente vai começar então com uma oração e depois vamos começar com as nossas perguntas, com o estudo da palavra de Deus. Amém? Então, convido você aí, da maneira como você está, curvar sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nosso amado Deus, nos ajude a estarmos aqui diante da tua santa presença, que o Senhor possa abençoar os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, aonde quer que eles estejam, que o teu Santo Espírito possa fazer morada no coração deles. E que, ao abrir a tua palavra, nós possamos compreender a tua vontade para os nossos dias. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Muito bem, então vamos à pergunta de número 1, pessoal. Vamos já começar o estudo, né? Essa lição está muito boa. E nós vamos continuar, né, nessa parte 2, falando sobre a vida devocional de Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso melhor amigo. Então vamos lá. Por que a vida de oração de Jesus foi tão necessária em seu ministério? E aí, pessoal? É bem interessante que a lição ela fala para a gente, né, que Jesus em todos os momentos estava em oração, porque era nesse momento em que ele encontrava descanso para os momentos difíceis que ele tinha, era nesse momento que ele encontrava paz, proteção, orientação, sabedoria e também, né, a gente sabe aqui, poder para enfrentar o mal. Então, basicamente, a oração ela era necessária porque ela era a forma realmente de Jesus viver a sua vida aqui na Terra, né? Então, acho que isso é bem interessante para fazer a gente pensar, né? Amém. Bom, a vida de oração de Cristo é o nosso exemplo, não é verdade? Assim como ele viveu, nós também devemos viver. E eu acho muito legal porque ele vivia o dia inteiro atendendo as pessoas e ao final da tarde, até com sono, dava cansaço, com certeza, porque ele atendia muita gente e ele retirava-se para noites em claro com Deus. Eu achei muito interessante na lição, né, no comentário, não sei, eu acho que é da pessoa que está narrando, ela fala assim que ela não tinha o hábito de falar com Deus. E a partir do momento em que ela começou a falar com Deus, uma vez ela ficou uma hora, bastante horas da noite assim, e foi aquilo como se fosse minutos, e muito rápido. E ela viu e passou, estava já tarde da noite. Então, esses momentos com Deus são o privilégio mais incrível que um ser humano pode ter. A comunhão com Deus. E Jesus, ele não negligenciava como nós negligenciamos. E ele tinha esse poder para vencer. Então, eu acho muito interessante, lá no livro Patriarcas e Profetas, eu acho que eu já falei isso uma vez aqui, mas eu vou falar de novo porque é muito bom. Sobre que os homens de poder são aqueles que oram. É um pequeno trecho do livro Patriarcas e Profetas, eu não lembro aqui ao certo, mas que é muito interessante, gente. Se nós não tivermos uma vida de oração, a gente vai morrer. Não fisicamente, né? Mas espiritualmente. E se morre espiritualmente, também está morto do mesmo jeito. Então, nós precisamos exercer essa vida que Jesus viveu. E nós vamos conseguir isso com a graça de Cristo Jesus. Mesmo com as tristezas e aflições, alegrias e bênçãos que aconteçam na nossa vida, nós precisamos estar orando em todo momento. Até porque o apóstolo Paulo fala que orai sem cessar. Então, a gente precisa orar e dar graças a todo momento e estar confiante no Senhor e orar, porque se a gente não orar, a irmã White fala que orar é o respirar da alma e abrir o coração ao amigo. E se a gente não se abre a um amigo, que é Jesus Cristo, porque se a gente abrir aqui o amigo terrestre, ele pode nos decepcionar, mas Cristo nunca vai nos decepcionar. Então, se a gente conversar com ele, se a gente falar com ele, a gente vai se sentir revigorado, fortalecido para vencer o mal. Não sozinhos, mas somente com ele.
Jesus, ele vivia em constante oração. Em vários momentos da Bíblia, a gente vê Jesus se retirando para orar e falar com Deus. Ellen White, ela fala que o Salvador se identificou tanto com nossas fraquezas e necessidades, ao ponto de se tornar um suplicante. E a humanidade de Cristo fez da oração uma necessidade e um privilégio. Aí a gente vê a importância que a oração teve no ministério de Jesus, porque ele passou por coisas que nenhum de nós passou, experimentou ou vai passar. Ele sofreu muito, ele enfrentou oposição, provação, tentação, tortura, e a oração dava força para ele seguir, mesmo em meio a essa situação, dava força, renovo espiritual e a capacidade dele seguir com sua missão e com seus afazeres aqui na Terra. Isso aí, pessoal, vem mostrando a dependência, né, que Cristo, nosso Salvador, nosso melhor amigo, tinha do Pai. Então, ele fez tudo aquilo, né, por mim, por você, mas ele também tinha essa necessidade de entrar em comunhão com seu Pai para buscar forças, porque não foi fácil. Cristo foi traído, Cristo foi humilhado, Cristo foi desprezado pelo seu próprio povo, pela sua própria igreja, e em tudo isso ele não abandonou a força que estava no seu Pai, né, a comunhão através da oração. Então, um exemplo para nós também, enquanto verdadeiros adoradores, nós buscarmos diariamente a fonte de poder, né? Que Deus seja louvado, que você, querido jovem que está nos assistindo, possa também sentir vontade, né, de continuar essa vida de oração. Se você ainda não tem, que esse exemplo de Cristo possa encher a sua vida de esperança, de ânimo, e que você possa também ser como Cristo Jesus. Amém? Vamos à pergunta 2. Vamos colocar aí na nossa telinha. Como o exemplo de Cristo nos fortalece na vida devocional? Então, como que a gente pode, né, seguir o exemplo de Cristo, ser como Cristo? Amém. E é tão bom, né? Olha, a esperança da glória é Cristo em nós. Mas como a gente vai conhecer a vida devocional de Cristo se a gente não estudar, não é verdade? Então a gente precisa buscar conhecimento. Tem vários livros, até no congresso do ano passado, 2024, o irmão Diogo, ele colocou 4 livros falando sobre como a gente pode amar a Deus. E ele também colocou 4, não sei se foi 4 livros falando como amar o nosso próximo. Eu gostei muito dos tópicos dos 4 livros que ele colocou, que foi O Desejar a Todas as Nações, Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus e o maior Discurso de Cristo. São livros que eu aconselho você a ler também, que são muito especiais. Que a gente vai ver a vida de Jesus, que foi de serviço, de entrega, de amor ao próximo, de colocar o outro acima de mim. E isso vai mostrar que isso não vem de nós. Então, é pela contemplar que a gente vai sendo transformado. Então, quando a gente contempla Cristo, olha o amor que ele teve pelos seus semelhantes, que ele foi brando ao falar com aquelas pessoas que não tinham falsidade em seus corações. Então, isso nos fortalece. Olha, Jesus, ele agiu com mansidão, com domínio próprio. Ele foi cheio do Espírito Santo para isso. E para ele conseguir ter isso, ele teve que ter uma íntima comunhão com o Pai. E da mesma maneira, isso a gente olhando, olha, eu preciso orar mais. Isso vai fortalecer minha vida devocional, minha vida espiritual. E o globo todo, vamos dizer assim. Então, basicamente, se a gente não buscar essa vida como Cristo viveu, a gente vai fracassar. Então, que a gente possa olhar o exemplo de Cristo. Qual é o exemplo dele? Amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e entrega, serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, foi basicamente isso que Jesus nos deixou o exemplo. E eu aconselho você a ler esses livros, são muito especiais. Devoção significa entrega, comprometimento e dedicação a Deus. É viver uma vida agradável a Ele, refletindo o seu caráter e obedecendo a sua vontade. A nossa vida devocional, ela influencia todos os aspectos da nossa vida, desde os nossos pensamentos até as nossas ações. E Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo, até mesmo na comunhão com Deus. Durante
a vida dele, ele teve muitas dificuldades, como foi falado anteriormente. E nunca ele negligenciou os seus momentos com Deus, o seu relacionamento com Deus. Mesmo sendo Deus, ele tinha os momentos ali com o Pai. E isso nos ensina que, independente das responsabilidades que a gente tenha, dos afazeres que a gente tenha no nosso dia a dia, nós devemos reservar momentos para estar com Deus. E Jesus, ele também nos mostra que a Bíblia, ela deve ser o nosso alicerce em tudo. E quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos forças para resistir ao pecado, assim como Jesus resistiu à tentação de Satanás ali no deserto. É interessante que Jesus, ele tinha uma vida de oração, de estudo da Bíblia, e ele também vivia o que pregava. Ele tinha um bom testemunho, e nós também podemos seguir esse exemplo. Jesus, ele nos mostra que nós não podemos viver pelas nossas próprias forças, mas nós devemos pedir o Espírito Santo para que ele esteja conosco, nos auxiliando em cada momento. Como vocês comentaram, né? Sem dúvidas, o exemplo de Cristo, ele só confirma a nossa necessidade. Na primeira pergunta, eu fiquei assim, com vontade de falar mais, mas eu sabia que se eu falasse mais, eu já ia dar um spoiler da pergunta 2. Mas, assim, eu acredito que, assim, sem dúvidas, né? Se a gente não vê que Cristo, o próprio Deus aqui encarnado, teve essa necessidade, que dirá nós, meros mortais, literalmente, sabe? Então, acho que isso é super importante. E aí, a irmã White tem um trecho que fala o seguinte, ó, no Caminho a Cristo, também eu sou suspeita, eu amo esse livro, fala o seguinte, ó, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que nos sustenta, ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Não basta orar em família e em público. Sozinho, abra o coração aos olhos examinadores de Deus. E o que tem a ver com o que a gente está falando aqui? Tudo. Porque o que Jesus fazia era a oração no secreto, era naquele lugar em que ele realmente colocava sobre Deus todas as coisas que ele estava sentindo. Era o momento em que ele tinha de completa, assim, de mostrar o que estava mais no íntimo, no âmago dele para Deus. E a gente também é convidada para fazer isso. Eu não lembro onde foi, mas eu vi em algum lugar, eu acho que até que foi da Irmã White, que fala assim, que Satanás, ele sabe do poder da oração, por isso que ele faz com que a gente subestime o poder da oração na nossa vida. Porque se a gente entendesse o poder que a oração tem, a gente não viveria como a gente vive hoje. Eu acho isso muito forte para a gente parar para pensar. E também queria recomendar algumas coisas, mas a primeira delas é que você leia o livro do Um Milagre Após o Outro, do pastor Pavel Goya, porque, gente, é simplesmente incrível ver a vida dele de oração. E, assim, primeiro, a gente tem Jesus como exemplo, tá? Mas o que eu quero dizer assim, a gente fala assim, mas era daquela época. Não. A gente vê que o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, e a história dele de vida, assim, é inspiradora, e você vê e fala assim, gente, não é possível que esse homem passou por tanta coisa, e a oração foi um instrumento que ele conseguiu passar por tanta coisa, sabe? Eu também queria compartilhar 2 coisas aqui da GYC, que é para você baixar o Planner Conexão 2.5, e também assistir as lives Conexão, que a primeira live, inclusive, fala justamente sobre o tema de se Jesus orava, porque eu e você não iremos orar, sabe? Tá aqui no nosso canal, tá na playlist aqui embaixo, em vídeos, conteúdos inspiradores, tá na playlist que você vai achar lá para você assistir. E assim, como a irmã White fala, se a gente não tiver se a gente não estiver com esse momento de oração com Deus, não tem nada que a gente vai conseguir fazer. 2 coisas que são essenciais para a nossa vida com Deus: o estudo da Bíblia, como a Bruna disse, e a oração. Se a gente tem só um, a gente está cambaleando. Se a gente não tem nenhum dos 2, algo de errado não está certo, sabe? Então, é como a gente conversou. Se Cristo fazia, ele que era o próprio Deus aqui conosco, Emmanuel, Deus conosco, por que eu e você somos os bons do pedaço que não vão fazer? Que Deus precisava e a gente acha que não precisa. E é tudo uma questão de dependência, de reconhecimento de quem Deus é. Porque quando a gente reconhece quem Deus é e quem a gente percebe que a gente precisa de Deus. E eu não acho também que a gente tem que orar só para falar assim, olha, como que nem os fariseus faziam, né? A gente vai orar porque a gente vai se mostrar como a gente é bom e tudo mais. Não, tá errado. Porque Deus lê o coração.
Deus sabe quando é de verdade e quando não é. Por isso que o irmão White fala, não é só sobre orar em família ou orar em público. Porque Deus, ele enxerga o coração e não a aparência, nem como você ora perto das pessoas. Ele vê você como você é. Ele via Adão e Eva como eles eram. Mesmo quando pecaram, eles viam como eram, não como eles queriam parecer para Deus. E eu acho que ter essa certeza tira, assim, lança por terra tudo que a gente pode pensar que a gente vai fazer para que Deus ache que a gente é bom. Então, e com Deus, que era o próprio Deus, não tinha isso. Então, com certeza, isso fortalece a gente para saber que o desejo de Deus é estar conosco, primeiro de tudo. Segundo, é uma necessidade que esse Cristo tinha, eu tenho. Terceiro, que isso é a fonte para que eu esteja realmente, verdadeiramente conectada com Deus e que a minha vida espiritual, ela possa, né, por meio disso, que eu possa levar a mensagem de Deus para as outras pessoas também. Amém. Que ideias maravilhosas, né, que a gente está compartilhando aqui entre amigos, e você também que está aí nos acompanhando, né, de casa, é que você possa sentir esse gostinho também de conhecer mais a Cristo através da comunhão que ele tinha com seu Pai em todos os momentos. Por isso, a dica de hoje, já vou pedir para o nosso editor colocar aí magicamente. Muito bem, a dica de hoje dessa lição é um vídeo, né, que já estamos aí, já colocamos no YouTube, né, da Joyce Brasil, que foi um seminário feito pelo nosso irmão Diogo no congresso do ano passado, Os Encantos Incomparáveis de Cristo. Então, ele vai apresentar de uma maneira muito especial a pessoa maravilhosa de Cristo, aquilo que ele faz por você, aquilo que você precisa entregar a ele, mas Cristo, ele só fez, né, tudo isso, né, que você vai acompanhar aí no vídeo, né, você vai assistir. Cristo só fez todas as maravilhosas obras porque ele tinha comunhão com o Pai, porque ele era submisso, né, à vontade de Deus, assim como nós também devemos ser submissos ao nosso Deus. Vamos então continuar aqui com as perguntas. Pergunta 3. Olha só, qual a principal diferença entre a adoração ensinada por Cristo e a adoração praticada pelos fariseus? Pergunta profunda, né? A principal diferença que a gente vê entre a adoração ensinada por Cristo e a adoração praticada pelos fariseus está no foco que tinha, na motivação e na essência da adoração. Jesus, ele sempre enfatizou a importância de uma adoração verdadeira, ao invés de rituais vazios. A adoração, ela deveria ser baseada num relacionamento sincero com Deus. Já os fariseus, eles enfatizavam rituais externos, muitas regras e tradições, muitas vezes sem sinceridade e sem transformação interior. Jesus, ele fala, né, que os fariseus, eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Eles se preocupavam mais com a aparência externa do que com uma relação genuína com Deus. Jesus, ele ensina que Deus, ele deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com coração sincero, com desejo sincero de buscar a Deus, e que isso seja movido por um amor verdadeiro, não apenas por formalidade ou para a gente ser visto por outras pessoas, né? Para a gente mostrar que somos bons em algum momento. É exatamente como a Clara falou, né? Que Deus, ele está muito mais interessado em quem nós somos de verdade, da forma nua e crua, do que o que a gente aparenta ser. Até porque eu acho que, acredito, né, a maior questão que foi o ponto foi dos fariseus não reconhecerem quem Cristo era e reconhecer, assim, eles reconheciam, né, mas eles fecharam o coração deles, né, irmão, a gente comenta que eles até reconheceram, mas fecharam o coração. A questão é no sentido deles quererem provar que eles não precisavam de Deus. Então, nessa questão de fazer tudo pela aparência do que eu pareço ser e não sobre o que Cristo vai fazer em mim, né? Tem até a ver com a minha camiseta, que não parece aqui, mas estou com a camiseta do Congresso do ano passado. Mas, enfim, é sobre o que Cristo vai fazer em nós. E a adoração, quando a gente entende o que ela realmente é, que a gente conversou, né? Ela se trata sobre reconhecimento, a gratidão que nós temos por reconhecer quem Deus é na nossa vida.
E Jesus, ele quer que a gente faça isso, como a Clara comentou, se eu não me engano, em espírito e em verdade, de coração, não de coração, assim, vou fazer do meu jeito, não, mas fazendo em obediência, assim como Abel fez, né? No reconhecimento de todas as coisas que Cristo fez. Então, eu, como a Clara bem comentou, eu acredito que é no sentido de que os fariseus, eles faziam querendo uma justiça própria, primeiro ponto, que é importante dentro da adoração, e Cristo não é assim, a gente vai para Deus adorar dele por meio de Cristo. Uma outra coisa que a lição fala, né, que os fariseus acreditavam que as prosperidades e o sucesso deles eram um sinal da aprovação de Deus, e que eles tinham um status como povo escolhido, então eles podiam receber automaticamente as bênçãos de Deus. Mas na realidade, né, que fala na lição também, né, que Jesus tratava todos que tinham fome e sede de justiça, né? Então, ele cuidava de todos, não importava quem você era, porque não era uma exclusividade, mas Deus incluía todos, né? O evangelho de Deus incluía todos. E que não importava quem você era, se você estivesse se achegando aos pés de Cristo, você seria salvo, se você reconhecesse quem ele era, né? Então, acho que tudo isso entra nesse pacotão da diferença. Amém. Vocês disseram tudo. Estou sem palavras. Bom, mas ressaltando o que a Clarinha disse sobre espírito em verdade, se a gente não tiver um coração entregue a Cristo, como eu disse anteriormente, uma metanoia, né? Uma mudança de pensamento e de uma conversão verdadeira, a gente não vai adorar a Deus da maneira que Ele quer que nós o adoramos. A gente vai adorar do nosso jeito, com a nossa percepção como seres humanos. Ah, não, eu acho assim. Então vai ser desse jeito. E era isso que os fariseus estavam fazendo. Mas se eles tivessem se entregado e se o amor deixasse que o amor de Cristo entrasse no coração deles, com certeza eles não adorariam da mesma forma que eles estavam adorando anteriormente. Eles seriam abençoados e seriam transformados se o amor de Cristo deixasse entrar no seu coração. Então, lendo Mensagens aos Jovens, eu acho muito, muito especial esse livro também, que fala sobre a verdadeira adoração. Se o nosso coração não tiver entregue a Cristo verdadeiramente, se a gente não tiver essa mudança de pensamento, a gente vai achar que as emoções que a gente está sentindo é uma adoração. Ah, não, eu senti isso, é uma adoração que eu estou tendo a Deus. Mas aquilo não causa uma transformação na sua vida. Então você não é transformado pela verdade. E a verdade o quê? Ela liberta. Então a gente precisa entender que se a verdade nos liberta, ela vai fazer nós adorarmos verdadeiramente a nosso Deus. E assim nós poderemos avançar em fé, como está escrito na palavra do Senhor. Então, Jesus, ele vivia como assim diz o Senhor, e não como ele pensava. E assim ele conseguiu vencer e adorar corretamente e nos dar o exemplo. Não é verdade? Amém. Comentários aí maravilhosos, né, pessoal, que nos mostram a importância, né, de estarmos bem pertinho, né, de Cristo para nós entendermos, né, a diferença entre a adoração correta e a falsa adoração. Olha só, João capítulo 6, verso 38, o próprio Jesus fala o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Cristo, ele buscava o quê? Constantemente fazer a vontade de Deus. E essa era a diferença entre a adoração, né, dos fariseus. Se a gente for pegar a questão do sábado, por exemplo, o sábado era guardado, né, da maneira que os fariseus estavam impondo, né, com aquelas regras, aquelas tradições que transformavam o sábado num dia de, né, de maldição, não um dia de bênção. Até que Cristo vem e ele começa, né, a explicar como se deveria guardar o sábado da maneira correta. Mas por quê? Porque ele queria fazer a vontade de quem? Do Pai, e não a vontade dos homens. Tá aí a diferença de uma adoração sincera e verdadeira da adoração vã. A adoração vã é quando nós professamos adorar a Deus, mas estamos adorando da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso gosto, né, com as regras que a gente talvez inventou, ou muitas vezes deixamos de seguir, né, aquilo que o Senhor orienta, mas é uma salvaguarda, né, para que nós possamos estar aí atentos e ser como Cristo, né, que possamos falar que a nossa principal alegria é fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Bom, lição maravilhosa aí, né, pessoal? Que infelizmente já estamos no finalzinho, mas aqui é apenas um pequeno spoiler
para você nos acompanhar, como eu falei, né, o nosso ministério nas redes sociais, e também continuar aqui com o Joyce, né, com a nossa lição maravilhosa, porque tem muita coisa boa vindo por aí, e que essa lição também possa ter sido uma bênção para você, que Cristo possa brilhar na sua vida todos os dias, e que você possa se entregar no altar, assim como Cristo fez. Cristo é nosso exemplo, e Ele vai nos dar poder, e em Cristo nós somos completos. Podemos ser mais que completos e mais que vencedores. Amém? Eu agradeço aí a participação de todos, né, das minhas amigas, também aos ouvintes do nosso canal, e vamos agora encerrar com uma oração especial ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso amado Pai, obrigado por esse momento tão especial, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração por meio do Teu Santo e Bom Espírito. Queremos te pedir humildemente que nós possamos nos entregar por inteiro em Tuas mãos, que possamos seguir o exemplo de Cristo e nos submetermos ao Teu querer, à Tua vontade, e que a nossa principal alegria seja de fato entregar o nosso coração em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer morada em nós e nos transformar de acordo com a Tua santa e perfeita vontade. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam também de nos seguir e até mais. Um grande abraço.